Gostaria inicialmente de agradecer à CMP pelo convite, pela possibilidade de compartilhar com vocês um pouco da reflexão que temos acumulado ao longo de décadas no âmbito da ciência política a respeito não do neofascismo e governo Bolsonaro, porque felizmente essa política virulenta não tem tanto tempo assim, mas o fascismo tem muito tempo e nós vamos procurar abordar essas questões da melhor maneira possível, né? Gostaria também de dizer que eu vou lançar mão aqui de algumas apresentações, um PowerPoint e mais uma também, mas será apenas imagem, não haverá áudio, né, ou vídeo, de maneira que eu já combinei com o Saulo que isso será possível. Considero essa iniciativa muito importante, eu acompanhei uma ou duas aulas e depois assisti as demais lá no YouTube, e é uma satisfação estar aqui debatendo isso com vocês. Bom, eu vou então enfrentar o tema que me foi proposto para essa aula. Eu vou aqui eu vou tentar fazer a apresentação. Peço que vocês tenham um pouco de paciência. Quem é da minha faixa etária sabe que nessas horas, aquela peça que fica entre o volante e o banco, ou seja, o motorista, é a mais dramática, né? Mas vamos tentar ver aqui como é que fazemos da melhor maneira possível. Vamos lá. Muito bem. Vocês visualizam a apresentação que eu mostrei aqui? Eu gostaria que alguém me respondesse. Sim, Edilson, tá dando para ver, só não está em modo apresentação, está só com a pasta aberta. Tá, mas eu vou passar para a modo apresentação. Melhorou agora? Tá ótimo. Tá Sim, ótimo? agora está em modo apresentação. Muito bem. Então eu vou desenvolver com vocês aqui. Eu sou o professor Edilson José Gracioli, professor da Universidade Federal de Uberlândia há quase 27 anos. Atualmente exerço o mandato na Câmara Municipal pelo PCdoB, partido do qual desde 2017 sou presidente, né, do Diretório Municipal. Então nós vamos aqui desenvolver esse tema do neofascismo brasileiro, o governo Bolsonaro e o fim dos direitos. Eu já quero adiantar que considero que nós não chegamos ainda ao fim dos direitos. Esse é o objetivo do governo Bolsonaro, sem dúvida alguma, mas nós haveremos de resistir e a formação política é um dos pilares importantes para que isso ocorra. Bom, vou fazer um brevíssimo comentário aqui acerca das referências bibliográficas que informarão a minha exposição. As três últimas, o Saulo já deve ter passado para vocês, porque eu enviei previamente. Mas vamos então na sequência, né, na ordem aí, inclusive alfabética. Esse texto do Armando Boito Júnior, A Terra é Redonda e o Governo Bolsonaro é Fascista, publicado no site do Comitê para a Abolição de Dívidas Ilegítimas, é um texto de 2019, está disponível no site dessa entidade, desse comitê, e vocês poderão perceber ao longo da minha exposição que ele é uma referência recorrente na aula que desenvolveremos aqui. O Antônio Gramsci, ele tem nos Cadernos do Cárcere, em particular, uma densa e extensa reflexão a respeito do fascismo. É uma contribuição original, né? Eu aqui não vou fazer referência a uma ou outra passagem específica, mas vocês verão que toda a minha exposição está referenciada na contribuição do Gramsci também a respeito do fascismo. Depois nós temos aqui duas obras que já são clássicos, né? São obras clássicas sobre o tema. Nicopulantzas,
um greco-francês muito importante, que nos anos 1960 foi um dos responsáveis, né, e depois 1970 também, pela retomada no campo marxista de uma reflexão mais sistemática acerca do Estado. Ele tem esse livro, Fascismo e Ditadura, no Brasil ele foi publicado pela primeira vez em 1978, é um clássico que eu farei referência a muito do que ele aborda nesse trabalho. Palmiro Togliatti, que foi contemporâneo de Gramsci, dirigente do Partido Comunista Italiano, também sistematizou suas reflexões acerca do fascismo nessa obra Lições sobre o Fascismo. Mas aquilo que eu trago de mais atual é um dossiê publicado na revista Crítica Marxista número 50, e aqui vale a pena a seguinte informação. Essa revista é o último número, o último no sentido de mais recente, da revista Crítica Marxista, que não chegou ainda às mãos daqueles que a assinamos, a distribuímos, é o meu caso, por conta das dificuldades aí de transporte, de correio. Mas, dada a atualidade desse debate sobre extrema-direita e fascismo hoje, esse dossiê já foi disponibilizado no site da revista, e ele será bastante importante aqui para a nossa exposição. Depois, ao final, eu vou mostrar, inclusive, a tela com o sumário desse dossiê para vocês verem como ele é muito rico. Como ele já está disponível na internet, fica aí a indicação para que vocês consultem, são vários textos bastante interessantes. Bom, para nós falarmos de fascismo, eu vou dividir aqui a minha fala, digamos, em duas grandes partes. A primeira parte, eu vou falar mais digamos, do fascismo no âmbito do Estado, da sociedade política, né? Ou do sistema estatal, ou como Gramsci chamava, de Estado em sentido estrito. Depois eu vou abordar o fascismo como um fenômeno mais amplo do que as configurações que o Estado pode adquirir, e vou mostrar que o fascismo tem raízes importantes na sociedade civil. E aí estará a chave para nós entendermos o atual momento. Então, comecemos pelo começo. Nós temos aqui duas categorias analíticas que são muito importantes na ciência política e também na ciência política de referência marxista. Eu me refiro a regime político e forma de Estado. Então, o que é um regime político? É um padrão de relacionamento entre sociedade civil e Estado. Estado, repito, como sociedade política, tal como os clássicos entendiam, e aqui por clássicos não estamos pensando apenas no campo marxista, mas pensando no liberalismo clássico, em Hegel, em vários outros autores ali entre o século XVII e o século XIX, até, eu diria, o começo do século XX. A questão é que a cada regime político corresponde uma forma de Estado. Então, vocês vão ver daqui a pouco, um regime político democrático requer uma forma de Estado democrática. Um regime político ditatorial exige uma forma de Estado ditatorial. E um regime político fascista exige uma forma de Estado fascista. Há uma correspondência. Regime político e forma de Estado são categorias analíticas correlatas. Atenção para uma observação teórico-metodológica. Quando eu digo categoria analítica, eu não estou falando em termos
do que, por exemplo, Max Weber elabora, como se as ideias fossem um tipo ideal, meramente um construto da mente. Não. Quando eu falo que uma categoria é analítica, ela ganha essa condição de categoria porque ela é operante na realidade existente. Então, a vida concreta como ela é, a realidade existente, ela é anterior ao pensamento que pode elaborar categorias analíticas procedentes se de fato reproduzir no pensamento o movimento do real. Muito bem. Então, o regime político é um padrão de relacionamento entre Estado e sociedade civil. Depois nós vamos ver em que medida isso se dá. E forma de Estado é o arranjo interno ao Estado. É quando eu olho mais para o Estado, a sociedade política, deixando didaticamente, porque na verdade essas coisas não se separam, abstraindo, digamos assim, a sociedade civil. Então, forma de Estado diz respeito a esse arranjo interno ao sistema de Estado, ao Estado em sentido estrito ou à sociedade política. Quais são os elementos do sistema estatal? Na nossa tradição, nós podemos falar no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, no corpo burocrático administrativo, os funcionários de carreira, né? E no aparelho repressivo militar. O aparelho repressivo militar, embora ele esteja subordinado formalmente ao presidente da República, no caso do presidencialismo, e ele também deva agir mediante a demanda assegurada pela Constituição pelos demais poderes, apesar dele estar formalmente subordinado a outros órgãos, a outros elementos do sistema de Estado, o aparelho repressivo militar tem que ser olhado com o devido cuidado, porque ele é uma espécie de, vou fazer uma brincadeira aqui com um personagem de desenho animado da minha época, ele é uma espécie de He-Man, ele tem a força. Os aparelhos repressivos de Estado são aqueles órgãos que detêm o uso da força, né? Muito bem. Então, é preciso ter clareza disso, porque, como veremos na sequência, a cada regime político corresponde uma forma de Estado em relação a vários aspectos. Então, vamos adiante aqui. Então, observem aqui. Uma democracia é um regime, né, político, mas também é uma forma de Estado. Como regime político, a democracia, em primeiro lugar, implica a existência de um órgão de representação política. Aqui eu já abro um parênteses para dizer o seguinte. Eu não concordo com aqueles que caracterizam a democracia que temos experimentado como uma democracia burguesa. Por que não concordo? Quer dizer que a sociedade não tem mais uma dominação burguesa? Não, não é isso. Eu não concordo porque, rigorosamente falando, a burguesia, lá no século XIX, ela não concebia a possibilidade da classe trabalhadora votar e ser votada. A democracia estritamente burguesa, liberal, na sua origem era uma democracia sensitiva, baseada no critério da renda e da riqueza. Somente homens com propriedades podiam votar e ser votados. Não é à toa qual é a origem da exigência de terno e gravata para se participar do parlamento, de uma sessão na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. A origem é essa. É uma indumentária que expressa a simbologia de que, na verdade, quem decide no parlamento, lá na sua origem,
homens de propriedade. Foram as lutas sociais que lograram êxito no sentido de que o sufrágio passasse a ser universal e de que também trabalhadores e trabalhadoras pudessem ter assento nos parlamentos, e nós sabemos que no caso do voto feminino isso ainda demorou um bom tempo após a conquista do voto universal. O voto não era tão universal assim, não. As mulheres tiveram que ir a uma luta mais demorada ainda para que pudessem votar. Muito bem, fecho parênteses. Então, uma democracia, como regime político, tem a existência de um órgão de representação política, o parlamento. Nela estão vigentes direitos civis, direitos políticos e até mesmo direitos sociais. Esse debate sobre os direitos civis, políticos e sociais é um debate muito importante. Estamos acompanhando nos últimos 10, 11 dias as manifestações contundentes nos Estados Unidos contra o preconceito, né, o racismo, e isso nos remete à década de 60, no sentido de que ali as marchas pelos direitos civis, né, foram muito fortes. O filme A 13ª, um documentário, na verdade, a 13ª Emenda, é muito importante para vermos como o fim, formalmente falando, da escravidão não acabou com toda essa situação que hoje emerge de maneira muito clara com o assassinato criminoso de George Floyd. Muito bem, então a democracia conhece, é um arranjo, né, é um padrão de relação entre sociedade civil e Estado, no qual existe a vigência de direitos civis políticos e, dependendo da dinâmica da luta de classes, direitos sociais. Né? Bom, também na democracia existe a possibilidade de instrumentos de participação política e até de democracia direta. Né? Então, do que eu estou falando aqui? O plebiscito e o referendo são formas de democracia direta. O eleitorado manifesta, sem a mediação da representação política, a sua vontade, ou escolhendo entre duas ou mais alternativas, é o plebiscito, ou confirmando, referendando uma decisão tomada no parlamento, mas que só terá vigência se obtiver a aprovação no referendo. E nós temos também a possibilidade da participação política por meio de várias instituições, vários órgãos. Os conselhos, as conferências foram uma conquista importante dos governos capitalizados pelo PT, Lula e Dilma. As conferências foram muito importantes. Conferência da saúde, conferência da cultura, conferência da educação, conferência da juventude, nos âmbitos municipal, estadual e federal. Infelizmente, uma parcela da esquerda dizia que essas conferências eram aparelhamentos pelo governo Lula, né, ou governo Dilma, num brutal equívoco. A democracia tem como forma de Estado correspondente ao regime político democrático algo elementar. Existe uma relativa autonomia e uma relativa independência entre os poderes. Nós sabemos que essa caracterização da forma de Estado remonta a John Locke, no século XVII, a Montesquieu, mais à frente de Locke. Nós sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos da América, que muitos politólogos, muitos americanófilos dizem que são a maior democracia, isso é uma grande conversa fiada, mas só para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. Nos Estados Unidos, visto por alguns como a maior democracia do mundo, 80% dos projetos de lei
referentes a orçamento são de iniciativa do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Mas, feita essa ressalva, do ponto de vista formal, a forma de Estado democrática é uma forma que prevê relativas autonomia e independência entre os poderes. Uma ditadura, do ponto de vista daquilo que ocorreu na América do Sul, na América Latina, na verdade, em geral uma ditadura militar, é um regime político de inexistência real de um órgão de representação política. Muitas vezes esse órgão até existe formalmente, o Congresso não é fechado, por exemplo, mas ele não tem efetivo poder. Ele é uma casa homologatória daquilo que vem do Executivo. Então, uma ditadura tem essa primeira característica como regime político. O órgão de representação política não tem uma existência real. Pode até ter uma existência de aparência, mas não funciona de verdade. Direitos civis e direitos políticos são suspensos, né? Há uma supressão desses direitos. E aqui está destacado em negrito algo decisivo. Os direitos civis e direitos políticos podem até existir, mas esses direitos não significam um estímulo à participação política. Ou seja, a ditadura, ela não só suprime direitos civis e políticos, como ela desestimula a participação política. Como forma de Estado, o que ocorre nas ditaduras? Há uma supremacia do poder executivo sobre os demais. Em geral, se estabelece uma militarização dos elementos do sistema estatal. Isso é um dado importante, né? Nós estamos vendo aí como a militarização do aparelho de Estado como um todo já está ocorrendo, né? Muito bem. Nós temos, numa ditadura, o legislativo, o judiciário, o corpo burocrático administrativo e demais ramos do aparelho repressivo vão conhecendo progressivamente uma militarização. Os cargos de efetivo poder decisório, eles são ocupados por militares. Bom, e quanto ao fascismo? O fascismo, tal como uma ditadura clássica, é um regime político de inexistência real de um órgão de representação política. Os direitos civis e políticos também conhecem a supressão progressiva e às vezes total, só que há uma diferença importante. Os regimes fascistas estimulam a participação política. Diferentemente de uma ditadura, o fascismo estimula a participação política em torno da ideologia oficial, que é apresentada como um pensamento único. Era muito interessante se pudéssemos aqui recuperar as imagens dos comícios do fascismo na Itália, nos quais Mussolini se referia lá pelas tantas da seguinte forma: os partidos dividem a nação. Há uma pretensão ao pensamento único e à mobilização das massas em torno do pensamento único. Isso distingue muito uma ditadura, como a que tivemos no Brasil entre 64 e 85, de um regime fascista. A ditadura desestimula a participação política. Os regimes fascistas não, estimulam a participação política. Agora, o fascismo, como a forma de Estado, ele também apresenta uma supremacia do poder executivo sobre os demais. Pode haver uma militarização, não é necessariamente assim que as coisas se dão, mas
e aqui vem um outro traço distinguidor entre fascismo e ditaduras clássicas. Essa militarização, ela tem um forte lastro na sociedade civil. Existe base social para o fascismo, seja como regime político, seja como forma de Estado. Bom, então vamos a alguns apontamentos iniciais referentes ao fascismo, né? O fascismo, será que ele se caracterizaria pela fração da burguesia politicamente hegemônica? Hegemônico aqui não é no sentido de Gramsci, é no sentido daquela fração da burguesia que lidera o bloco no poder. Será que o fascismo, então, ele teria como característica fundamental saber se a grande burguesia monopolista lidera o bloco no poder, que era o que aconteceu, foi o que aconteceu nos casos alemão e italiano? A resposta é não. E daqui a pouco veremos por quê. Será que o fascismo se caracterizaria também pelo nacionalismo, apenas ou fundamentalmente pelo nacionalismo? A resposta aqui também é não. Porque essas duas características também podem se estabelecer em outros regimes políticos. A grande burguesia monopolista, ela se adapta, ela pode exercer a condição de liderança do bloco no poder, mesmo numa democracia, mesmo numa ditadura clássica. E o nacionalismo exacerbado, embora seja uma dimensão muito presente no fascismo, não é exclusividade do fascismo. Bom, então agora nós temos que partir para o seguinte. Eu vou citar aqui uma passagem de um dos textos do Armando Boito, aquele primeiro lá que apareceu nas referências bibliográficas, no qual ele diz o seguinte: um governo fascista pode aplicar uma política econômica e social neoliberal. E nos países dependentes da América Latina, pode aplicar uma política externa de subordinação passiva aos Estados Unidos. Vocês estão percebendo que o Armando Boito, com suas contribuições muito bem fundamentadas, ele vai apresentando um conjunto de elementos analíticos para que nós possamos entender a atual conjuntura, que é o objetivo desta exposição. Então, porque muitas vezes se imaginou que o fascismo fosse antagônico aos liberais. Não. Há fissuras entre eles. Pode, inclusive, haver contraposições importantes. Neste momento, no Brasil, por exemplo, existem liberais que estão defendendo a democracia contra Bolsonaro. Agora, será que há uma incompatibilidade total entre o fascismo e uma agenda econômica e social regressiva de direitos de inspiração neoliberal? Não. Nós temos que fazer análise concreta de situações concretas, tal como Lenin nos recomendava. Né? Muito bem, vamos avançar aqui. Ainda alguns apontamentos iniciais. Há um encadeamento que não é lógico, ele é dialético, mas ele é real, entre ideologia fascista, movimento fascista e ditadura fascista, ou regime político fascista. Não existe governo fascista desprovido de base social, porque o fascismo supõe a mobilização de massas, o estímulo à participação de massas em torno de uma ideologia oficial. Então, isso nos remete a um apontamento, o segundo que faço desse tipo, a um outro apontamento de natureza epistemológica. Eu posso e devo olhar para o Estado, sociedade política, para discutir regime político, forma de Estado?
posso e devo, mas é insuficiente. É no terreno da sociedade civil que as grandes questões se iniciam e se resolvem. E isso não é diferente no fascismo. Não é. Nenhum governo fascista subsiste sem base social e sem uma ideologia que lhe dê suporte, que seja a expressão disso. E as ideologias, o terreno onde elas nascem, prosperam, crescem e morrem, é o terreno da sociedade civil. Bolsonaro não foi eleito por 57 milhões de fascistas, mas ele foi eleito por 57 milhões de eleitores e eleitoras da periferia, inclusive, que tiveram algum grau de adesão à ideologia que ele expressava. Bom, no Brasil de hoje, o que é que nós vamos encontrar? Nós temos uma ideologia neofascista? Temos. Daqui a pouco eu falarei disso. Nós temos um movimento neofascista? Também temos. Isso é mais ou menos evidente. Agora, nós temos uma ditadura fascista? Ainda não. Nós, inclusive, precisamos fazer uma distinção entre um regime político e o governo. O governo é parte do sistema de Estado e, portanto, ele é parte da forma de Estado e ele é parte do regime político, mas ele não é o regime político. Então, nós temos hoje no Brasil uma ideologia neofascista, um movimento neofascista e um governo no qual os neofascistas ocupam a posição dominante. Após alguns meses de governo, eles conseguiram deslocar um pouco o grupo militar para um plano secundário. E nós temos que nos lembrar que o grupo militar ele é propenso a outro tipo de ditadura, a ditadura clássica. Uma ditadura militar não gosta de grandes participações políticas nem em torno da ideologia oficial, porque o uso da força como central numa ditadura militar não convive muito bem com a disputa por consentimento. É melhor a pancada, é melhor o enfrentamento. Então, no Brasil hoje não há um regime político fascista. O regime vigente no Brasil é uma democracia burguesa, no sentido de que as classes dominantes elas lideram o bloco no poder, né? Não é naquele sentido de supressão do direito de votar e ser votado, e é uma democracia burguesa deteriorada e em crise. Não nos esqueçamos de que antes dessa pandemia, e já como herança daquilo que vinha desde o ano de 2012, foi profundamente acentuado no governo Temer, o crescimento do produto interno brasileiro no último ano, isso não tem nada a ver com a pandemia, foi de 1,1%. Isso demonstra uma crise econômica inquestionável. Bom, é importante também que tenhamos clareza dessa distinção. O fascismo como gênero e como espécie. O fascismo é gênero. Fascismos, alemão, italiano, brasileiro, etc., são espécies. Por que esse debate é importante? Porque há alguns analistas que dizem que o Brasil não pode, sob hipótese alguma, ser caracterizado como fascismo. Nós vamos demonstrar que o Brasil pode e deve ser caracterizado hoje como um neofascismo, veremos mais à frente por quê. Então, essa distinção do fascismo como gênero e espécie, ela nos remete ao centro do nosso debate aqui, da nossa aula. Como gênero,
O movimento fascista é um movimento reacionário de massas, enraizado em camadas intermediárias das sociedades capitalistas ou das formações sociais capitalistas. Olha que nós estamos aqui diante de 3 características do fascismo como gênero. Ele é um movimento reacionário de massa, enraizado, e enraizado onde? Em camadas intermediárias das sociedades capitalistas. Isso sustentou de maneira muito competente Togliatti em 1978. Esse texto, né, a edição brasileira, é essa a referência. O Armando Boito, nessa mesma direção, vai dizer que o fascismo e o neofascismo são movidos por um discurso superficialmente crítico e, ao mesmo tempo, profundamente conservador sobre a economia capitalista e a democracia burguesa. É interessante isso. Pegue a figura do Paulo Guedes. É evidente que ele é muito pouco crítico, mas, ao mesmo tempo, profundamente conservador sobre a economia capitalista e a democracia. O fascismo e o neofascismo, ambos, fazem a crítica ao grande capital, mas eles defendem o capitalismo. Revela-se aqui também uma das principais razões da sua superficialidade ao fazer a crítica. Eles são críticos da corrupção? Essa conversa é antiga. A Alemanha nazista, como é que era um dos lemas do movimento de massas reacionário que levou Hitler ao poder? A Alemanha acordou. Isso nos lembra alguma coisa de junho de 2013? Né? Nós nunca estivemos dormindo, não é disso que eu estou falando agora, mas essa bandeira de que o Brasil acordou, o povo acordou, isso daí é lema fascista. Então é interessante porque eles criticam o fascismo e o neofascismo, criticam a corrupção e a velha política, mas eles combinam isso com a defesa de uma ordem profundamente autoritária, e aqui eu avanço um ponto que não foi abordado no texto do Armando Boito. É impressionante como o neofascismo no Brasil adora tratar a coisa pública como extensão do patrimônio e da área de influência do clã. Né? Tratar a coisa pública como patrimônio privado, extensão do patrimônio privado do governante. Bom, então vamos avançar um pouquinho aqui ainda na questão do fascismo como gênero e espécie. O fascismo alemão, por exemplo, ele apresentava na sua ideologia 2 aspectos que não existiram em outras espécies de fascismo. Eu me refiro à eugenia e ao antissemitismo. O antissemitismo não foi algo presente no fascismo italiano desde o começo. Só mais à frente é que ele também aparece, mas não com a centralidade com que estava posto lá no fascismo alemão, ou seja, no nazismo. A eugenia, aí nós estamos diante de uma noção que só parcialmente aparece nos neofascismos contemporâneos. Quer dizer, eliminar, né? Fazer a defesa da raça pura, da superioridade racial, da subalternidade de outros grupos étnicos. Eu tenho muitas críticas à categoria raça, desde que eu li Lévi-Strauss na graduação nos anos 80, essa categoria foi posta em xeque. Mas não é disso que estamos tratando aqui agora. O interessante é que o neofascismo, ele não explicita suas pretensões de eugenia, mas ele flerta
E na boca do Bolsonaro isso aparece de maneira mais ou menos clara. Bom, fascismo e neofascismo apresentam algumas dimensões comuns. Primeira delas, a esquerda é o inimigo a ser destruído. Depois nós vamos ver como é que isso sofreu mudanças ao longo da história, entre o fascismo e o neofascismo. O culto à violência. Bolsonaro é uma expressão cabal disso. Eu acho que não preciso gastar muita saliva para demonstrar que ele expressa como poucos o culto à violência. É interessante como o fascismo e o neofascismo, ambos, se caracterizam muito mais pelas ações destrutivas do que por algo que proponham. Alguém me diga qual a proposta governamental do governo Bolsonaro. Não há. São todas caracterizadas pelo horizonte da destruição. Fascismo e neofascismo se pautam em alguma medida, muitas vezes em larga medida, pelo irracionalismo. Hoje, isso tem um nome mais específico: o anticientificismo, o ódio, a negação da ciência. E aqui eu quero ter, inclusive, um alargamento da noção de ciência, da cultura, da imprensa. É verdade que fascismo e neofascismo têm uma ideia muito clara de homogeneidade da nação. Vocês vão de se lembrar, na recente reunião ministerial, isso apareceu de maneira muito evidente na fala do ministro Weintraub. Talvez até o final da aula de hoje ele já não seja mais ministro. Mas não vamos comemorar muito não, porque desse governo não se deve esperar que as coisas melhorem. Elas podem sempre piorar. O que o Weintraub falou? Eu odeio falar em povos indígenas. Eu odeio falar em povos ciganos. Por quê? Porque, de fato, enfeixamento é o termo que dá origem aí à categoria fascismo. O neofascismo e o fascismo têm a pretensão de enfeixar, acabar com diferenças de todo tipo, inclusive aquelas vinculadas a nações. Tá? Ambos praticam uma politização do racismo e do machismo, às vezes de maneira difusa, mas em relação à LGBTfobia, de forma sistemática. Quando se assiste à Lista de Schindler, ao filme, né, ali se sabe muito bem que os campos de concentração reuniam judeus, é verdade, comunistas, homossexuais, ciganos, idosos e pessoas com alguma deficiência física. Há uma cena no filme A Lista de Schindler de um cadeirante sendo jogado lá do segundo ou terceiro andar de uma edificação em ruínas. Por quê? Porque eles descartam. E neste momento é impressionante como o clã Bolsonaro, sabe-se lá por que razões, expressa como nenhum outro grupo na política brasileira uma sistemática ofensiva ódio em relação à comunidade LGBT. Então vamos agora falar um pouco das diferenças entre o fascismo clássico e o neofascismo no Brasil. Nós temos que estar atentos também àquilo que é específico do fascismo clássico na Itália, na Alemanha e do neofascismo no Brasil. Eu aqui não tenho tempo para ampliar muito o leque. Na característica de destruição da esquerda, o fascismo clássico tinha dois alvos muito claros: o Partido Socialista e o Partido Comunista. O neofascismo no Brasil, evidentemente, elege o PT, elege os comunistas. Por que eu estou apresentando esse termo entre aspas? Porque, na verdade,
esses adeptos do clã, do olavismo, etc., eles, inclusive, nos aviltam na inteligência, né? Eu sou de uma época e de uma trajetória, não só no passado, mas no presente e no futuro, que para ser comunista tem que estudar, tem que fazer análise concreta de situação concreta, não é fácil, não. Agora não, basta não pensar como o clã pensa para todo mundo ser colocado no mesmo balaio. Mas essa é uma característica do neofascismo no Brasil. Não apenas o PT, partidos comunistas, mas tudo o que eles chamam de comunistas. Os movimentos contra opressões, movimentos ambientalistas, tudo isso para eles cabe nessa caixinha aí. Na característica culto à violência, nós vamos encontrar o seguinte: o culto à violência, no fascismo clássico, a polícia política, a SS nazista, por exemplo, era a expressão máxima disso. No Brasil, nós temos uma certa inovação, as milícias. Claro, existem segmentos dos aparelhos repressivos que expressam isso, sem dúvida, sem dúvida. Mas a novidade aqui do neofascismo, senão não seria neo, é o lugar que as milícias ocupam quanto a esse aspecto. As ações destrutivas são diversas, e aí são comuns, inclusive, a diversidade, né? A diversidade é comum aí das ações destrutivas. Agora tem algo muito importante para a gente prestar atenção. Quanto a partido de massa, o fascismo clássico sempre teve um partido presente, com pretensões de partido único que expressasse o pensamento único. No caso do neofascismo no Brasil, em primeiro lugar, não há um único partido, mas, na verdade, não há nem mesmo um partido claramente neofascista, no sentido estrito da expressão partido. O que acaba ocupando o lugar de partido nesse sentido são as redes sociais, essa indústria de fake news, turbinada por doações empresariais ilícitas, criminosas, turbinada por um exército de robôs, turbinada por um exército de apoiadores. É muito difícil competirmos com esse povo quanto a isso, porque nós não temos os púlpitos que eles têm. O reacionarismo social, no caso do fascismo clássico, ele se expressa claramente por uma ênfase no inimigo externo. Então, lá no nazismo, os judeus eram a etnia a ser eliminada porque eles eram os banqueiros, todo banqueiro era judeu. Aqui, o reacionarismo social no neofascismo no Brasil está posto pelo fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso é algo muito importante que precisa ser levado em consideração. Eu preciso que alguém me dê um retorno, porque eu fiquei em dúvida se eu continuo sendo ouvido e visto por todos. Alguém pode me dar esse retorno, por favor, no áudio? Tá tudo ok, Edilson. Ok, perfeito. Vamos avançar aqui. É porque eu tirei uma tarja que informava o compartilhamento de tela, e aí eu fiquei na dúvida, porque estava atrapalhando aqui a minha tela, eu fiquei na dúvida, mas tudo bem, vamos adiante. Então nós vamos agora, já avançando para a parte final, algumas ideias centrais em relação a fascismo, neofascismo, as particularidades no Brasil. Né? No que respeita ao regime político, o fascismo é um tipo de ditadura, é verdade. E como outros regimes políticos, o fascismo comporta, dentro de certos limites, composições distintas no bloco no poder, com diferentes frações burguesas hegemônicas. Por vezes pode ser o agronegócio, em outro momento pode ser o bloco no poder pode ser liderado pela
pela fração financeira do capital, esses arranjos são possíveis. Como é que o Armando Boito, e aqui eu estou citando trechos do texto dele que integra o dossiê, daqui a pouco eu falarei um pouco sobre esse dossiê um pouco melhor. Como é que ele define o movimento fascista? É um movimento reacionário de massa. E a ditadura fascista é um regime reacionário de massa. Eu estou sublinhando os termos reacionário e de massa, porque isso é decisivo. Nós não vamos entender o governo Bolsonaro e a sustentação que ele ainda tem se nós não compreendermos que ele é um regime, ele é uma ditadura, ele pretende ser uma ditadura fascista apoiada numa concepção reacionária de massa. O fascismo não é um movimento burguês, é uma coisa interessante isso. Embora chegue ao governo cooptado pela burguesia e embora seja, desde o seu início, ideologicamente dependente da burguesia. Mas o fascismo não nasce na burguesia. Ele é um movimento de massa de uma camada intermediária e apresenta, portanto, elementos ideológicos e interesses econômicos de curto prazo, que até podem destoar da ideologia e dos interesses econômicos imediatos da burguesia. Eu darei um exemplo regional. Quais são os destinos de 70% das commodities, soja, milho, carne, produzidas no Triângulo Mineiro? China e o mundo árabe. E aqui uma parte ainda vai para o Irã. Bom, o governo Bolsonaro, ao fazer essas aberrações no campo das relações exteriores, ele causa problemas para os agronegocistas. Os atritos com a China, com a maior parte do chamado mundo árabe, podem e já têm impactado, podem impactar e já têm impactado as relações comerciais do Brasil. Isso afronta os interesses de uma parcela da burguesia brasileira, essa burguesia exportadora. Agora, nós temos que olhar um pouco para o período mais recente. No Brasil, como que nasce esse movimento reacionário? O Armando Boito sustenta que ele se formou em 2015 na campanha pela deposição de Dilma Rousseff. Eu sustento que um pouquinho antes esse movimento de massa reacionário já estava sendo formado. Eu me refiro a junho de 2013, que nos 2 ou 3 primeiros dias, de fato, apresentou pautas progressistas, como tarifa zero, transportes coletivo, serviços urbanos, críticas ao sistema político, mas a partir do 3º dia foi roubado, capitaneado por esse movimento que deu origem a uma massa reacionária. Desse movimento saiu, após alguma depuração, o movimento especificamente fascista no Brasil, neofascista, o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento neofascista. Ele tem uma ideologia neofascista. O que ele não tem ainda é uma ditadura neofascista. O governo tem uma prevalência dessa turma, mas nem o próprio governo ainda é como um todo desse tipo. Pensemos, por exemplo, no que foi, enquanto foi ministro da Saúde, o Mandetta. A crítica desse movimento e do seu entorno, que também é de classe média, a corrupção e a dita política do toma lá da cá, chegou a confundir partidos de esquerda e de extrema esquerda. A ala hegemônica do PT, e inclusive a equipe governamental do governo Dilma, embaladas pela ideologia segundo a qual as instituições do Estado burguês são socialmente neutras, o dito republicanismo, e fica por minha conta chamar isso de republicanismo ingênuo,
acreditaram que a Operação Lava Jato visava realmente combater a corrupção e não a instrumentalizar a luta contra a corrupção em nome dos interesses do capital internacional e atendendo às expectativas ideológicas da alta classe média. Eu quero aqui fazer uma referência muito elogiosa e de plena concordância ao professor Antônio Sacco, que outro dia refletiu sobre a figura do Sérgio Moro, citando um provérbio, se eu não me engano, chinês, que quando um dedo aponta a lua, o idiota olha para o dedo, ele não olha para a lua. Ora, discutir Sérgio Moro quanto a saber se ele, de fato, tem provas relacionadas à pretensão do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal é olhar para o dedo. Qual tem sido o papel estratégico do Sérgio Moro em todo esse processo? Ele era o real coordenador da Operação Lava Jato, misturando o órgão investigador com o órgão julgador. E ele fez isso no âmbito de uma política de entreguismo. Não só, e isso seria muito e é decisivo, entreguismo da economia nacional. Sérgio Moro, vocês sabem de alguma empresa transnacional que foi alvo da Operação Lava Jato? Eu não conheço. Não conheço. O foco do Sérgio Moro sempre foi o capital nacional, inclusive que ganhava concorrências no exterior. Mas o entreguismo de Sérgio Moro foi muito além disso. Ele entregou, literalmente, documentos do Estado brasileiro para agentes do Estado estadunidense. Isso é olhar para o sol e não para o dedo. Ora, nós precisamos ter, portanto, clareza de que essa massa reacionária tenha sido formada a partir de 2013 ou só em 2015, aí é uma discussão cabível, ela ludibriou, inclusive, parcela do nosso campo. Eu vou aqui citar de maneira explícita que o PSTU e uma das alas do PSOL foram atraídos pela Lava Jato. Nesse caso, movidos, inclusive, pelo erro político de eleger o reformismo do PT como o principal inimigo a ser combatido. Nós cansamos de ouvir isso. Em grau maior ou menor, parte da esquerda e da centro-esquerda tampouco percebeu que a crítica à velha política era e é a crítica à política parlamentar. A própria democracia burguesa, ou representativa, nos termos que eu gosto mais, o grupo neofascista deseja governar por decreto. Isso é um ponto decisivo. Não é à toa que se verbaliza: queremos o fechamento do Congresso, queremos fechar o STF com um cabo, um soldado e um jipe com 2 pneus furados. Essa turma tem pretensões neofascistas no sentido de um regime neofascista. Bom, o último slide aqui dessa apresentação minha. Qual é a dinâmica que tem, portanto, deteriorado, não levado ao fim por enquanto, mas deteriorado significativamente os direitos sociais no sentido da perda deles? Na conjuntura imediatamente anterior, e aqui eu vou começar com a ponte para o futuro, um documento que o senhor Michel Temer, em nome de parcela do PMDB, levou para a presidente Dilma. Olha, nós queremos, como vice-presidente ainda. A gente tem que lembrar disso, né? O Temer foi vice-presidente 2 vezes. Ele leva para a presidente Dilma uma proposta que ela, felizmente, recusou. E o impeachment ilegítimo sobre Dilma Rousseff, em larga medida, adveio disso. Tudo bem, nós sabemos que o Eduardo Cunha foi decisivo para esse processo de impeachment, mas essa ponte para o futuro era a dimensão programática do Guedes. Na sequência veio com Michel Temer, vieram a reforma trabalhista,
a emenda constitucional de teto dos gastos e algo muito importante aqui, que muitas vezes não se presta devida atenção, uma afronta aos partidos políticos pequenos e ideológicos. A reforma eleitoral de 2017, apoiada pelos grandes partidos políticos, da esquerda à direita, tem como pretensões claríssimas enxugar o sistema partidário brasileiro, nem que isso leve de roldão boa parte dos partidos políticos históricos, pequenos e ideológicos. Isso faz parte da conjuntura imediatamente anterior ao governo Bolsonaro. A conjuntura sob o governo Bolsonaro, ela realiza a reforma previdenciária, aprofunda a reforma trabalhista, e ela aprofunda também a afronta aos partidos políticos pequenos ideológicos. Eu não sei se vocês estão vivendo isso, mas o nível de burocratização, de exigência descabida da justiça eleitoral sobre os partidos políticos é enorme, enorme. E a coisa mais grave nessa história toda, nessa conjuntura que vivemos, é que essa pandemia, ela está sendo vista pelo governo Bolsonaro como janela de oportunidades, quanto ao meio ambiente, quanto a passar a boiada em relação à legislação, quanto a tudo. O ministro, espero que já tenha caído, mas o Weintraub enviou dias atrás o projeto Futurice, que é o dane-se para as universidades. Então, o bloco no poder ele vem sendo crescentemente constituído por uma simbiose entre militares, principalmente da reserva, são poucos, comparativamente falando, os militares da ativa. Esse é um dado importante para a gente prestar atenção. A maioria dos militares no governo Bolsonaro são da reserva. Então, há uma simbiose entre militares, núcleo ideológico, os olavistas, os fundamentalistas religiosos, os defensores da censura à imprensa, mas, acima de tudo, essa simbiose inclui frações de classe. O capital financeiro está achando ruim o governo Bolsonaro? Não. Empresários ávidos por mais perda de direitos? Não. Rentistas? Defensores da redução do Estado? Todos esses e essas veem na pandemia uma janela de oportunidades. Bom, deixa eu voltar aqui, porque eu vou interromper momentaneamente a apresentação. Eu quero... Quanto tempo eu tenho ainda, Saulo? Edilson, Oi. a gente geralmente está encerrando por volta das 10 horas já com as perguntas. Não, então eu vou usar mais 10 minutos apenas, tá? E depois a gente vai aqui para as perguntas e para o debate. Muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês... em primeiro lugar, eu vou compartilhar outra tela. Deixa eu ver aqui. Um minutinho só. Esse dossiê que eu citei aqui para vocês, eu não estou conseguindo... Deixa eu ver aqui. Vocês estão... Aqui, ok. Não, não era essa tela que eu queria compartilhar, não. Espera aí. Eu não estou conseguindo compartilhar uma janela aqui do dossiê. Na verdade, eu teria duas janelas para compartilhar. Você tem que ir em compartilhar a janela. Compartilhar a janela. Ok, deixa eu ver aqui então. Aí você pagou os vídeos? Aí você clica na janela que você quer.
Mas quando eu clico na aba lá em cima, ela não está compartilhada. Eu vou pedir para falar sem compartilhar, depois eu envio para vocês aí. Esse dossiê da crítica marxista, a que me refiro, Crítica Marxista número 50, já disponível na internet, reúne vários textos que dão suporte muito legal para esse debate que estamos fazendo aqui. Um dos textos é do próprio Armando Boito, é uma versão atualizada desse que serviu de base para a maior parte aqui da minha exposição. Eu quero destacar ele tem uma tabela lá na página 6 desse texto do Armando Boito no dossiê. Ele tem uma tabela chamada Gênero e Espécie, Fascismo Original e Neofascismo. E nós precisamos entender de maneira assim bastante consistente que o grupo neofascista que assumiu a presidência da República e ele restabeleceu uma hegemonia política das frações burguesas, do grande capital internacional, da burguesia dependente associada, ele promoveu um deslocamento para a posição subordinada no bloco no poder da grande burguesia interna. Os industriais brasileiros hoje, eles têm grandes problemas com o governo Bolsonaro. Essa grande burguesia interna, ela tem fissuras com o governo Bolsonaro. É por isso que parcela dela tem se colocado em defesa da democracia. É claro que tem a ver com o interesse de classe, é evidente isso, né? Um outro aspecto muito decisivo que o Armando Boito destaca nessa tabela diz respeito ao papel das redes sociais, que, diferentemente de um partido de massa organizado com milícias, que era algo presente lá na Alemanha e na Itália, a organização fundamental do bolsonarismo é uma organização frouxa pelas redes sociais. Isso é um dado muito importante de ser levado em conta. As redes sociais são, sim, uma atividade humana. E nessa condição, elas são portadoras de ambiguidade. As redes sociais se prestam a coisas muito importantes do nosso ponto de vista, mas elas se prestam também a tudo que é antagônico ao que pensamos. E nós estamos perdendo essa disputa, né? Eu não tenho dúvidas de que se nós tivéssemos aqui um poder judiciário minimamente republicano, a chapa Bolsonaro-Mourão seria caçada, porque ela se beneficiou de um esquema ilícito, de um esquema espúrio, ilegal, de financiamento de campanha. Mas nós conseguimos convencer 30% do eleitorado de que as coisas foram assim? Não, porque o negacionismo é um traço do tipo de fascismo, da espécie de fascismo de que somos expressão. Não adianta, eles são inconvencíveis. Tá? Bom, eu vou parar por aqui para poder interagir com vocês da melhor maneira e por mais tempo possível. Fiquei aqui, falei por volta de 1h10 minutos, 1h05 minutos, e agora vamos ao debate. Agradeço a todos pela paciência até este momento. Edilson, nas perguntas, a gente faz bloco de 3 perguntas, aí você responde as 3 e depois a gente volta, tá? A primeira pergunta foi da Raquel. Ela pergunta o seguinte: observando o quadro apresentado dos regimes políticos e formas de Estado, pensei no conceito utilizado por alguns autores, como Deleuze e Guattari, e hoje por Sueli Honig e Paul Preciado, entre outros, de fascismo democrático. Entendo que o conceito representa exatamente alguns governos atuais, como Trump e o Bozo.
que foram eleitos pelo voto, mas incentivam o ódio às minorias, rejeição às ideias modernas e obsessão por conspirações, repressão da sexualidade, etc. Aí ela gostaria que você comentasse sobre isso que ela falou. A segunda, do Luiz Paulo, a gente faz o bloco de 3 aqui. Ok. A segunda do Luiz Paulo, ele faz o seguinte: Edilson, você citou aqui um importante marxista, Nikos Poulantzas, Isso. que cunhou um importante conceito para a análise do Estado e das classes sociais, bloco no poder. Comente para nós quais são as classes e frações de classes do governo Bolsonaro e se elas são neofascistas. E depois tem a pergunta da Geralda. Professor, como o senhor avalia as ações do STF, Alexandre de Moraes, em relação ao enfrentamento das fakes e a passividade do Congresso e Senado? Aí a gente fecha nessas 3, enquanto você responde, eu já vou fazendo o levantamento das próximas. Bom, eu suponho que a Raquel seja aqui a Raquel Tiberi, não sei se estou certo ou errado, mas vamos enfrentar. Ok, vamos enfrentar a questão apresentada por ela. Olha, eu tenho divergência muito grande com a ideia de fascismo democrático, né, que é uma ideia desses autores por vocês citados. Não, o fascismo não tem nada de democrático. E nem importa quanto a isso o fato do Bolsonaro ter chegado ao poder pela via eleitoral. Em um determinado momento, Hitler também seguiu essa trajetória. Então, nós não podemos misturar a aparência com a essência. O fascismo não tem nada de democrático, ele é um tipo específico de ditadura, como eu tentei demonstrar, que se apoia numa base, numa massa social, reacionária, é verdade, agressiva, que conseguiu êxito numa votação na qual o antipetismo cumpriu um papel decisivo, né? Muitos que votaram no Bolsonaro votaram contra o PT. E muitos que votaram no PT votaram contra o Bolsonaro. Uma das tragédias da sociedade brasileira na atualidade é essa. Nós estamos numa polarização que ainda não deu todos os frutos amargos que pode dar. Então eu tenho divergências quanto a esses autores. Aliás, eu quero fazer um registro aqui, eu tenho uma divergência muito grande com Hannah Arendt, que é um pouco referência para muitos que debatem o fascismo, mas não é o meu caso. E por que eu tenho divergência? Porque Hannah Arendt, ela jogou no mesmo balaio o fascismo, o nazismo e o regime soviético, prestando um brutal desserviço a todos nós e idealizando a democracia, né? Então, depois eu posso passar para vocês aqui 2 textos, um de Domênico Lossurdo, outro de João Quartim de Moraes, que exploram com muito mais precisão do que eu essa questão em relação a Hannah Arendt. Luiz Paulo, de fato, o Poulantzas elaborou uma categoria muito importante, bloco no poder. Aliás, Gramsci utilizou de maneira magnífica a noção de hegemonia, direção moral, intelectual e política, num sentido muito mais do terreno da sociedade civil do que a forma como Poulantzas opera a noção de hegemonia, porque a hegemonia para Poulantzas não é direção moral, intelectual e política no terreno da sociedade civil. Hegemonia para Poulantzas é a direção do bloco no poder. Então aqui nós temos um problema. O governo Bolsonaro, quais são as frações de classe que predominam no bloco no poder? Evidentemente os rentistas, capital financeiro, eles predominam no bloco do poder.
Mas o governo Bolsonaro, ele convive, ele é uma convivência muito tensa, além de outras características como ignorante, amante do conflito a qualquer preço. O governo Bolsonaro precisa disso, ele precisa criar um inimigo mortal de manhã, outro à tarde e um à noite. Então, olavistas, a agenda de costumes, e aqui, até retornando um pouquinho a Raquel, de fato, a obsessão que esses neofascistas têm pelo controle da sexualidade, a obsessão por aquilo que cada um faz com o seu corpo, é uma coisa impressionante. Né? É a tentativa de um controle o mais abrangente possível. Então eu entendo que há uma parcela da classe média, também no bloco no poder, classe média alta, mas a fração hegemônica são os rentistas. Na minha opinião, são os rentistas, é o capital financeiro. Só que fazem parte desse bloco no poder aqueles segmentos sociais, por exemplo, que a Damares representa. A ministra Damares, ela é a expressão de uma das forças mais vivas na sociedade. Os agronegocistas estão divididos, pela razão que eu já expus aqui do tensionamento com o comércio exterior. Claro que o ministro do Meio Ambiente ele está a serviço de uma parcela do agronegócio que só quer devastar de fato. Mas ele não é consenso entre os agronegocistas. E por último, acho que foi a Geralda, se eu não me engano, que perguntou sobre a questão das fake news, o posicionamento do STF. Olha, o STF está um tanto quanto acovardado. Apesar dele dar sinais de resistência, ele oscila. Por exemplo, o arquivamento quanto ao pedido de entrega do celular do presidente Bolsonaro foi um recuo do ministro Celso de Mello. Eu tenho minhas dúvidas de que o Procurador-Geral da República irá oferecer denúncia quanto a tudo aquilo que está sob investigação do órgão de Estado que ele comanda. Eu tenho sérias dúvidas. Então, o STF, embora encontremos nele hoje importantes sinais de tentativa de resistir às pretensões autocráticas do governo Bolsonaro, mas eu não tenho segurança. Aliás, eu tenho uma opinião segundo a qual o judiciário tem sido o poder que mais falta faz à República. Não é de hoje. O judiciário endossou a deportação de Olga Benário para a Alemanha nazista. O judiciário deu respaldo ao golpe de 64. O parlamento, aí nós temos que ver o seguinte. Rodrigo Maia é um habilidoso político, mais do que o presidente do Senado. Rodrigo Maia sabe que com a aproximação do Centrão ao grupo bolsonarista, não está fácil ser aprovado qualquer pedido de impeachment. E ele sabe que um pedido de impeachment para ser colocado em tramitação, para ser admitido, para ser pautado, é preciso ter maioria parlamentar, sob pena da emenda ser pior do que o soneto. Então, mas por outro lado, você tem partidos políticos, você tem parlamentares do nosso campo, parlamentares do centro e forças sociais do centro que se somam na resistência às pretensões teocráticas do Bolsonaro. É isso. Edilson, agora é a pergunta da Beatriz. Se eu só achar ela aqui. O Beatriz Ribeiro, ela parabeniza pela exposição
e fala o seguinte: mas seria o governo Bolsonaro uma farsa da tragédia do fascismo, no sentido de Marx? Depois o Alex, ele pergunta: a democracia é complexa para quem é analfabeto político. Você acha que hoje esse flerte com o fascismo por parte da população é uma maneira de burlar a busca pelo conhecimento para abraçar o pensamento único do neofascismo por comodidade e preguiça? E depois nós temos a pergunta da Elizabeth Coutinho, que ela fala o seguinte: imagino que existe muita diferença do neofascismo europeu do neofascismo do Brasil e na América Latina, uma vez que o imaginário europeu carrega as memórias do fascismo real, o que não é o caso da América Latina. Então ela quer que você comenta sobre isso. Ok. Aí a gente fechou o bloco das 3. Ok. Eu vou começar, até para subverter a ordem, por essa última questão. De fato é interessante, porque você não encontra hoje na Europa um negacionismo como existe nos Estados Unidos, como existe no Brasil, né? O sistema político alemão, por exemplo, que é o sistema político que eu considero o melhor, né? Eu sou professor de sistemas políticos comparados no curso de Relações Internacionais, e por força disso tive que, de fato, me apropriar um pouco desse conhecimento. O sistema político alemão, ele fortaleceu os partidos, ele fortaleceu o voto ideológico. O eleitor na Alemanha, ele escolhe num lado da cédula o partido ou a coligação, e depois no outro lado ele escolhe um nome pelo critério distrital, mas tem que ser um nome daquele partido em que ele votou pela primeira vez. Por que a Alemanha fez isso? Porque ela conseguiu compreender de maneira muito clara que Hitler foi possível em decorrência da flacidez do sistema político também. Não foi só por isso, mas isso foi importante. Então eu concordo, Elizabeth, com essa sua observação, né, de que talvez as marcas, né, a memória histórica, mas isso que a Europa tenha do fascismo europeu, né, cumpre um papel importante. Mas não nos esqueçamos de que uma parte da extrema-direita na Europa também é neofascista. Isso não está eliminado. Com relação ao que a Beatriz pergunta, né, farsa ou tragédia? Bom, aqui nós temos que reconhecer o seguinte: o movimento integralista no Brasil, nas décadas de 20, 30, principalmente 30, embora ele fosse de inspiração fascista, o movimento integralista tinha bons quadros intelectuais. Qual é o bom quadro intelectual do Bolsonaro? O silêncio não é só porque os microfones estão desligados, é porque não existe. É o Olavo, esse auto-intitulado filósofo que mora na Virgínia, né? Então, eu acho que tem uma dimensão. A metáfora do Marx, no 18 Brumário, né? A primeira é como tragédia, a segunda como farsa, de alguma forma se aplica assim. O problema é que essa farsa é trágica. Esse é o problema, né? Quer dizer, a metáfora do Marx não é suficiente para nós entendermos tudo o que está acontecendo aqui. Essa farsa do bolsonarismo é de uma tragédia que nós vamos levar muito tempo para sair dela, né? E a última questão: por que há uma base social de apoio? Por que se abraça o bolsonarismo em algumas frações? Há uma preguiça, há um desdém, há um menosprezo para com a ciência? Sem dúvida. Mas aqui nós temos que colocar o dedo numa questão epistemológica, que é, em termos mais sofisticados, são as teses pós-modernas
de que cada indivíduo é agência bastante suficiente para definir o que é verdade ou não, o que vale ou não. E essas teses pós-modernas, em termos mais popularizados, se expressam da seguinte forma: lugar de fala. E cada um é um lugar de fala. Então, cada um está valendo. As redes sociais são um grande vomitório para aquilo que a cabecinha de cada um pensa. Então, nós estamos diante de uma tragédia também de natureza científica e epistemológica, né? E não adianta se apontar para os limites e os equívocos dessa ou daquela ação. Está valendo. Eu quero, eu faço. Tem um texto muito interessante de inspiração psicanalítica que diz que o Bolsonaro é mais ou menos como aquela criança de 1, 2, 3 anos que não quer ser amarrado na cadeirinha para ir no banco de trás do carro. Só que a criança, em geral, ela vai evoluindo, ela vai se adaptando. O Bolsonaro não. Eu quero porque é um menino birrento. E muitos na sociedade civil são a base dessa birra coletiva, né? Você hoje faz argumentos, mostra números, o que muitos deles dizem? Mas e o PT? E o Lula? O governo Bolsonaro já tem 1 ano e meio. O que é que se produziu? Nada. Então, eu diria que esse abraço ao fascismo tem sim um lado de farsa pelo desprezo da ciência, por uma epistemologia da fragmentação, né? E isso está na base, isso está no terreno, na sociedade civil. Não é à toa que no campo religioso, quais são as igrejas no universo cristão que dão sustentação ao Bolsonaro? Embora haja apoio ao Bolsonaro entre católicos, protestantes históricos, fundamentalmente as pretensões teocráticas que dão apoio ao Bolsonaro são ligados a essas igrejas ditas evangélicas que têm uma proliferação muito grande, cada um é uma sentença e está valendo, e é isso aí, tá ok? Edilson, agora nós temos uma pergunta da Miguela. A ascensão do bolsonarismo veio parte por descontentamento da corrupção do PT, entre aspas, crise econômica no país e também o atentado da facada foi decisivo, colocando ele como um mártir. Eu, particularmente, duvido que essa facada existiu. Como você avalia o fato para as eleições de 2018 e se esse atentado não houvesse acontecido, Bolsonaro teria ganho mesmo assim? Depois o Fernando Vital. Uma pergunta. Na teoria, temos dezenas de partidos de esquerda no Brasil. Na prática toda, vira a órbita do PT. Qual a dificuldade que a esquerda tem em lançar candidaturas próprias? Por que essa total subserviência dos partidos de esquerda ao PT? Porque já na atualidade, o PT não apoia candidaturas de viés à prefeitura como a sua, que é atualmente uma grande evidência na política municipal. E para fechar o bloco, o Juliano Nazari, ele te parabeniza pela aula. Como podemos fazer frente a essa conjuntura neofascismo no Brasil, no sentido de rompê-la no âmbito social e construirmos uma sociedade mais justa para todos e todas no futuro? Bom, primeiro aqui com a Miguela, né? É preciso reconhecer o seguinte: esse episódio da facada, eu também tenho dúvidas. A facada existiu, mas ela foi da gravidade que justificaria o que se deu? Eu acho que não. O grande papel dessa facada foi que ela se constituiu, ela deu o álibi para o Bolsonaro não debater, né?
foi o grande álibi, porque se ele tivesse que debater, talvez ele não tivesse ganho a eleição. Mas eu quero aproveitar da sua observação, Miguela, um aspecto que para mim é mais forte para explicar a vitória dele do que qualquer outra coisa. Nós já vínhamos um processo importante de crise econômica, de crescimento do desemprego. Você não consegue desenvolver um país, ter soberania nacional, você não consegue sustentar a democracia e nem ter direitos sociais aptos a todos se a base material estiver solapada. E nós vimos enfrentando isso. Você não consegue ter crescimento econômico baseado apenas no mercado interno, né, em venda de commodities. E a crise econômica foi decisiva. O outro aspecto decisivo foi o crescimento da violência. Claro que isso é aumentado por esses programas de final de tarde, mas isso no imaginário popular e na vida real da periferia, onde é que as balas perdidas são encontradas? É na periferia. E nós negligenciamos o debate econômico e o debate sobre segurança pública. Fernando Vital, muito obrigado pelas suas elogiosas palavras aí a minha atuação na Câmara, mas eu quero dizer o seguinte: eu tenho muito respeito pelo PT, o PT ainda é o maior partido da esquerda, mas eu defendo que os outros partidos se coloquem como jogadores de fato no tabuleiro. Isso não impede que aqui ou ali se estabeleçam alianças para campanhas majoritárias, mas eu de fato entendo, em primeiro lugar, pelo antipetismo, que é muito forte. Em segundo lugar, porque esse termo esquerda, ele mais atrapalha do que ajuda. Esquerda é um adjetivo e um substantivo relacional. Em relação a algo, se está à esquerda ou à direita. Eu quero saber qual é o conteúdo programático. Qual é o conteúdo programático? Então, vou aqui dar apenas a título de ilustração. O meu partido, o PCdoB, tem um programa claro de transição no Brasil para o socialismo. Qual é o programa? Desenvolvimento nacional, soberania nacional, direitos sociais e democracia. Não é apenas de direitos sociais. Então eu concordo que é preciso que haja uma pluralidade de candidaturas no nosso campo, né? E por último, olha, essa frente, como podemos fazer frente a essa conjuntura neofascista no Brasil, né? Isso vai levar tempo. Isso vai levar tempo. Isso não virá de uma hora para outra. Prestemos atenção. É verdade que somos 70%? É verdade. Mas mais da metade desses 70% não são exatamente aquilo que nós chamamos de esquerda. E é preciso ter a inteligência para saber como ampliar as forças de resistência ao inimigo comum. Inimigo comum continua a fazer amigos. Essa é uma lição elementar da ciência política, e não é nem marxista isso é muito anterior. Isso vem de antes do Maquiavel, né? Nós temos que ter essa sabedoria. Claro, quando você tem uma frente de oposição a uma determinada força, nessa frente existem diferenças, existem concepções distintas. Mas o bolsonarismo também tem isso. Embora haja esses traços comuns, ali nem todo mundo pensa o mesmo tipo de imbecilidade. Há imbecis de diversos tipos ali. E falta ao bolsonarismo uma inteligência estratégica. Eles são muito bons na tática. Aliás, essa é uma característica de todo mundo que se coloca como salvador da pátria. São muito hábeis na inteligência tática e pouco inteligentes nos objetivos estratégicos. Edilson, eu queria seu comentário o seguinte: para o nosso Brasil, pensando, o que a gente precisa mais concreto agora, nesse momento, o que é mais
Uma reforma do Estado ou uma reforma eleitoral? Olha, uma reforma eleitoral isolada de outras não vai produzir mudanças significativas, porque os processos eleitorais, eles não são eles não estão suspensos no ar, para usar essa expressão magnífica do Marx, né? Toda a agenda de reforma política foi muito pouco enfrentada nos nossos governos. Muito pouco enfrentada. Né? Talvez até por falta de condições objetivas de se levar adiante, embora ao final do primeiro mandato do Lula, com toda aquela onda da ação penal 470, né? O Lula saiu muito fortalecido. Ali era o momento de se fazer uma reforma política muito além da dimensão eleitoral. Então eu acho que a reforma do Estado ela é importante. Eu vi aqui que tem uma outra pergunta do Paulo Cruz, por que alguns setores são inconvencíveis, né? Olha, eu quero dizer o seguinte, vou usar aqui a categoria hegemonia em termos gramscianos. Eu sou um gramsciano. O fato da hegemonia, o que é hegemonia para Gramsci? Direção moral, intelectual e política. O fato da hegemonia sempre pressupõe o atendimento a interesses de ordem material das classes subalternas. Isso é quase literal de Gramsci. Não é literal porque eu estou falando em português. E esse é um grande problema nosso. Sem atendimento aos interesses materiais, vai ficar difícil o fanatismo religioso, né? Sustentar por muito tempo o próprio governo Bolsonaro. Só que nós não podemos apostar no quanto pior, melhor. Porque quanto pior, maior a massa reacionária. A miséria nunca produziu revolução. Pode produzir manifestação contrária, agitação, rebeldia, mas processo de transformação revolucionária, não. O quanto pior é pior sempre. Não há diferença quanto a isso. Né? Edilson. Oi. Tem o Adriano perguntando aqui o seguinte, você já comentou a pergunta da Lucinete aí, né, que fala do Paulo Isso. Cruz. Na primeira aula do curso, o professor Leonardo falou de uma análise conjuntural que levou o Boas ao poder. Qual seria a análise conjuntural que pode deflagrar não apenas a queda dele, como a retomada de uma perspectiva mais social? E aí você pode responder a pergunta do Adriano e a gente já vai caminhando aqui para o final, que já são quase 10 horas, para você organizar as suas palavras finais também. Ótima questão do Adriano. Olha, nós precisamos ter o que oferecer no lugar do que está posto. Nós precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento que retire o Brasil dessa subserviência em face do hemisfério norte, particularmente dos Estados Unidos. Nós precisamos valorizar a ciência, nós precisamos de Estado Nacional forte, nós precisamos de planejamento. Ou seja, eu acabo de apontar para 4 dimensões que, num ambiente sociocultural, político e econômico distinto do nosso, e que, portanto, não há nenhuma chance de ser repetido por nenhum outro país, nem por nós, eu acabo de dizer daquilo que explica a China. A China afirma a sua soberania nacional, planeja a economia, tem Estado Nacional forte e valoriza a ciência. Nós não somos a China. Nós temos que trilhar o nosso caminho com as nossas dificuldades e potencialidades. Mas nós temos que estabelecer aquilo que o Gramsci chama
uma racionalidade própria, uma concepção própria. Então, não adianta nós querermos direitos sociais sem a materialidade dando suporte a isso. Tá? É um caminho difícil. Eu penso que os partidos políticos, todos eles, vão ter que trilhar um caminho que valorize a formação política, que valorize a organização, que valorize as finanças e que seja capaz de fazer a comunicação em termos adequados. Né? Eu quero, portanto, dizer que as tarefas são urgentes, são grandes, mas nós temos capacidade, sim, de articular confluências entre nós, de valorizar as confluências. Aqui, já para fechar, Saulo, eu quero fazer um convite. Na terça-feira da semana que vem, dia 9 de junho, às 20 horas, eu toda terça-feira tenho feito lives do mandato, eu vou receber, na minha opinião, sem favor algum, o maior conhecedor, pesquisador de China no Brasil, o professor Elias Jabbour. Ele vai fazer a live comigo, então todos aqui estão convidados. E eu quero finalizar agradecendo muito pela possibilidade de ter participado desse curso, cumprimentar aqui a CMP e dizer que foi uma satisfação, inclusive rever aqui amigos, amigas com os quais temos interagido nesse tempo todo. Muito obrigado. Edilson, a Central de Movimentos Populares, está ruim o som? Tá ruim. Agora vai melhorar. Melhorou. A Central de Movimentos Populares agradece muito a sua participação, né? A gente fica muito feliz com todo o envolvimento que os professores tiveram com esse curso que está finalizando hoje. Quero reforçar meu agradecimento a todos que participaram do curso, que tiveram a disposição de vir escutar um pouquinho a gente, né, a fazer essa formação política tão necessária e importante. Eu queria pedir o Abraão, ele estava na sala, não sei se ele ainda está aí, para ele fazer o fechamento, para ele fazer as palavras finais em nome da CMP. Abraão. Saulo, boa noite, obrigado. Obrigado, professor Edilson, por mais essa contribuição para a CMP, que sempre contribuiu com a CMP no longo dessa história nossa aqui em Uberlândia, com as suas sábias aulas de formação para a nossa militância, para o nosso pessoal, o pessoal que nos acompanha. Saulo, agradeço imensamente pelo seu empenho, que ficou tudo na sua responsabilidade de organizar os palestrantes, toda a coisa aí. E agradecer os participantes todos, né, e dizer que para nós, CMP, é uma alegria participar de um processo dessa formação, porque é papel da CMP investir na formação. Nesse momento agora de pandemia, e mesmo fora da pandemia, já a questão virtual tem sido predominante, né? Não é uma coisa que eu acho. Eu gosto muito de ter contato com as pessoas. Eu venho do movimento popular, já, morador de periferia, gosta muito de ter contato com as pessoas. Mas é importante, e eu queria deixar aqui uma proposta, Saulo, não sei se, pessoal, que talvez pudesse marcar um momento, um dia, que, não sei, você vê se tem essa possibilidade ou não, com o pessoal, se o pessoal tem também acordo ou não, e poder marcar um dia para a gente fazer um bate-papo que todos pudessem falar de uma avaliação do curso, que significou o curso para cada um. Se isso for possível, acho que é legal. Né? Mas mesmo agradecer a todos por essa contribuição com o processo de desenvolvimento. Acho que o curso foi muito rico, os professores foram muito bem, colocaram bem a situação, acho que foi muito esclarecedor esse curso, essas 10 aulas foi fundamental para nós. Então, quero só até agradecer a você e a todos que participaram. Bra, achei excelente a proposta, e nós vamos organizar para que isso aconteça. Eu vou entrar em contato com o pessoal, ver uma data aí próxima para a gente fazer, né? Mas dá para a gente fazer, sim, uma roda de conversa, ainda que virtual, né, de avaliação, e para que todos possam participar e falar sobre o curso e sobre o momento que a gente está vivendo.
Tá? Mais uma vez, Edilson, te agradeço. Mais uma vez agradeço a todos que participaram do curso. Central de Movimentos Populares, fico muito feliz com a participação de vocês. Boa noite para todos, um grande abraço, e eu vou mantendo todos os contatos sobre as atividades, sobre os cursos e sobre o que a gente está planejando e organizando. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos e todas.